Hoje a gente vai estar falando aqui de segurança completa para usuários remotos, né? E quem vai estar fazendo o webinar sou eu, Ricardo Bacelar e Henrique Moisés, tá? Isso aí, vamos lá então, Deixa eu pessoal. só... Pronto. Vamos lá. Então, a ideia desse webinar aqui, como o Ricardo destacou bem, é a gente tratar de assuntos relacionados à segurança completa para todos os usuários que estão trabalhando de maneira remota hoje em dia, né? Que a gente sabe que não são poucos, tem toda a parte da pandemia global que a gente está vivendo, então muita coisa disso deixa os usuários trancados em casa agora, né? Então, a gente precisa levar o nível de segurança para perto do usuário remoto, não só definir um nível de segurança baseado no perímetro ou só em algum escritório distante do usuário agora, né? Mesmo com o tráfego indo para dentro desse escritório, esse usuário ainda precisa ter controles específicos na máquina dele, né? E é um pouco do que a gente vai abordar aqui hoje, tá? Então, vamos aqui. Bom, então a gente tem aqui como primeiro passo uma pesquisa feita pelo Gartner, tá, que mostra bem esse novo mundo que a gente está vivendo, né? Então, 70% das empresas já planejam deixar habilitado em larga escala esse acesso remoto de maneira permanente, tá? Então, é um número bastante expressivo que mostra que exatamente o que a gente está vivendo hoje é uma nova tendência, né, da gente continuar vivendo. E um número que vai bem no mesmo ponto em relação a esse, é esse aqui, que 21% das pessoas permitem, que trabalham remoto, né, permitem com que os familiares utilizem os dispositivos para outros fins, não fins corporativos. Então, esses outros fins podem ser desde jogar um joguinho online, por exemplo, o filho assistir uma aula que está acontecendo, uma aula EAD, hoje em dia é muito normal, né? Fazer compras online, fazer trabalho escolar também. Então, diferentes ações que não estão, que aquele dispositivo não tinha sido especificado para aquilo, né, para aquela atividade. E hoje os pais acabam deixando os filhos usarem, ou é, esposa deixa o marido usar um computador corporativo. Então, acaba tendo toda uma série de possibilidades de você expor aquela máquina, aqueles dados dos usuários de uma maneira muito maior do que deveria, né? E isso a gente considera como erros não intencionais, tá? Então, quando a gente traz isso para mais uma pesquisa aqui, a gente vê que as top 3 prioridades para 2021 são basicamente proteção de acesso remoto, segurança dos dispositivos finais, então, tanto laptops, computadores desktop em casa das pessoas mesmo, ou até dispositivos mobile, celular, smartphone, tablet e tudo mais. E aí, só em terceiro lugar que vem a segurança da cloud pública, que era um dos destaques até ano passado, né? Ainda continua sendo um fator principal aqui, mas ele acaba perdendo um pouco de espaço devido aos acessos remotos hoje em dia, né? E aí, mais uma pesquisa do Gartner aqui na direita mostra que as empresas elas estão focando muito nos processos para garantir essa segurança do acesso remoto seguro, né? Como você pode ver aqui, é o primeiro ponto focal das empresas hoje em dia para 2020 e 2021, né? Então, nesse novo mundo, o que a gente está englobando nesse novo cenário? O usuário ele pode trabalhar de qualquer lugar, utilizando qualquer dispositivo e fazendo acesso a qualquer aplicação possível. Então, qualquer lugar pode ser dentro da casa dele, ele pode viajar e ir para, sei lá, uma casa isolada na praia, por exemplo, trabalhar de lá. Ele pode utilizar o celular dele para fazer toda a atividade do dia a dia, por exemplo, e acessando aplicações tanto on-premises, né, que ainda estão lá no data center da empresa, quanto aplicações em nuvem, ou em nuvem pública, ou aplicações SaaS, indiferente. Então, ele precisa desse nível de segurança, independentemente do cenário que ele está passando ali, né? E aí, quando a gente pega para mapear esses possíveis cenários, a gente tem uma complexidade mais ou menos assim.
Então, cada dispositivo e cada tipo de acesso, cada localidade que esse usuário está tentando acessar, ele tem um certo nível de complexidade. E para gerenciar isso, acaba sendo muito complexo, né? A gente precisa de uma solução de segurança para dispositivos móveis, uma solução de segurança para prevenir ataques de dia zero, segurança de e-mail e tudo mais. Então, para quem acompanha Checkpoint aí já, sabe que a gente vem com um conceito um pouquinho diferente para esse ano, né? Então, a ideia é a gente pegar todas essas soluções que as empresas geralmente precisam implementar, de vendors diferentes, que geralmente não tem integrações entre elas, né? E transformar tudo isso em uma solução só, tá? Que é o conceito do Harmony, basicamente. Então, tudo que a gente vai vendo de proteção para dispositivos móveis, proteção para laptops, por exemplo, a gente consegue englobar dentro do Harmony, e aí, independentemente do dispositivo, do tipo de acesso, quais aplicações eles estão usando, o usuário está tentando acessar, está sendo protegido pelo Harmony, tá? Então, passando rapidinho aqui para vocês entenderem como funciona, são basicamente 6 pilares, tá? Segurança para endpoint, conectividade clientless, que é o que a gente vai abordar mais a fundo hoje, acesso remoto VPN, proteção de e-mail, acesso seguro à internet, com um cliente bem levinho instalado direto na máquina do usuário, e segurança para dispositivos móveis em geral. Tá? Então, qual que é a ideia por trás do Harmony? A gente consolidar basicamente 11 serviços de segurança em nuvem, justamente para a gente ir na mesma direção que o mercado está indo hoje, que é o conceito de SaaS. Né? Então, SaaS é basicamente fornecer segurança como serviço para o usuário final. Tá? Então, com isso, a gente consegue englobar tanto proteção para acesso corporativo direto no data center, por exemplo, numa nuvem, acesso seguro a aplicações SaaS, prevenção contra vazamento de dados, tudo isso de uma maneira centralizada e consolidada. Então, passando rapidinho aqui pelos pilares do Harmony. O Harmony Browse, para quem já conhece Checkpoint, já trabalhou com Sandblast Agent, o Harmony Browse agora é aquele plugin que a gente tem dentro dos navegadores para fornecer uma proteção contra o download de malwares, por exemplo, prevenir ataques de phishing, exposição de senhas corporativas, então tudo isso já embutido direto nos navegadores. Né? O segundo ponto aqui é o Harmony Mailing Office, que protege a caixa postal do usuário e não deixa com que anexos maliciosos ou e-mails maliciosos com links suspeitos, texto suspeito, cheguem na caixa postal do usuário. Tá? Então, antes desse e-mail chegar para o usuário final, a gente já pega para fazer a análise, e se isso for identificado como malicioso, o usuário nem recebe esse e-mail e já vai um alerta para ele, para o administrador, por exemplo. Justamente para aumentar o nível de segurança do ambiente e até mesmo para o usuário final. O Harmony Endpoint e o Mobile a gente encaixa aqui, tá? Então é proteção direto no nível do dispositivo, tá? Fazendo toda um bloqueio aqui da superfície de ataque, reduzindo a superfície de ataque disponível para os atacantes, né? Prevenindo os zero days, bloqueando ransomwares, fazendo bloqueio de aplicações maliciosas, parando ataques relacionados à rede aí, então uma access point maliciosa, por exemplo, e tudo isso com avaliações de risco em tempo real para o usuário estar sempre protegido mesmo, sem ele precisar tomar nenhuma ação propriamente dita. Então, para a gente tratar um pouco mais dessa parte do acesso remoto em si, né, com o uso do clientless, a gente precisa entender um pouquinho primeiro o que é o ZTNA. O ZTNA é um conceito, tá? Não é um produto, não é uma solução específica, é um conceito que já tem um tempo no mercado, mas que está surgindo com muita força agora. Tá? ZTNA significa Zero Trust Network Access. O que é isso? O que significa isso? Nada mais é do que a gente considerar que todos os usuários
mesmo a gente sabendo quais são os usuários, eles têm que passar por uma validação. Então, independentemente de onde esse usuário está vindo, quem é esse usuário, qual é o dispositivo que ele está usando, a gente tem que verificar tudo isso para saber se ele tem permissão de acessar aquela determinada aplicação, aquele determinado recurso. Tudo isso com uma série de verificações sendo feitas ali por trás. Tá? E para ver como que isso funciona, o Ricardo ele vai puxar o próximo slide aqui para a gente. Valeu, Henrique. Como o Henrique estava comentando, né, a gente introduziu muito bem aí o Harmony, e o Harmony é uma suíte de soluções, né? Então a gente vai estar focando aqui justamente na questão do acesso remoto, né? Você poder se conectar ali às aplicações do ambiente através de qualquer dispositivo, né? Então, assim, fazendo tudo isso, né, seguindo o conceito do Zero Trust, né, acessando os dispositivos dentro da própria empresa. Então, esse é o Harmony Connect, né? Você poder, através do browser, em qualquer dispositivo móvel, né? Seja ele um laptop, seja ele num Linux, seja ele num mobile, num tablet, num celular, você poder conectar as suas aplicações, seus serviços, né, da sua empresa, sem a necessidade de estar instalando um cliente, por exemplo. Tá? Muito fácil, certo? Tão fácil como conectar qualquer serviço SaaS. Tá? E é justamente esse conceito, né, de modernizar aí o acesso remoto que a pandemia está trazendo para a gente, está todo mundo trabalhando de forma remota. Alguns casos de uso que a gente pode estar compartilhando aqui, né? Primeiro, substituindo aquele necessidade de ter um agente, né? Então, assim, você vai ter uma solução simples ali para escalar e mais segura, certo? Você vai poder utilizar ali qualquer dispositivo do próprio usuário. A gente sabe que nem todas as empresas têm ali ou conseguem fornecer esse dispositivo para aquele usuário, e como no começo da apresentação, muitos usuários acabam compartilhando esse dispositivo dentre os familiares, certo? E tudo isso com políticas simples ali, né? Operações simples e um processo bem automatizado para essa conexão, tá? Então, seguindo em frente, né, a gente vai poder aumentar aí o nível de segurança, atribuindo o privilégio diretamente aos usuários, certo? E como que funciona essa arquitetura? Tá? A arquitetura Zero Trust do Connect, basicamente é o quê? É você possuir ali um controller, certo? Um gateway para prover esse acesso e o usuário. Como que vai funcionar isso? Tá? Eu vou ter o meu data center, tá? Aqui representado do lado direito, e esse data center pode ser na nuvem, on-premise, aonde ele estiver, e quando o usuário, né, fizer ali uma conexão, ele tentar fazer essa conexão, ele vai entrar na nuvem do Connect e vai ter acesso primeiro ao controller. O controller, ele vai checar essa identidade, né, ali com integrações de identity provider, tanto público, né, o privado, certo? Serviço onde ele estiver. Após isso, certo? Ele vai passar essas informações para o gateway, tá? O gateway ali vai passar esse controle, né? Vai receber essas informações e vai fazer essa chamada com o connector. O connector, né? Ele vai fornecer essa informação para o gateway, né? Ele vai disponibilizar essa conexão, sempre um tráfego sainte, tá? Então, assim, eu não preciso fazer liberação de porta, eu não preciso fazer nenhum controle dentro do meu data center. A gente só precisa realmente fazer essa conexão, né? Tá ali, prover esse acesso. Após isso, após eu ter ali toda a conexão, o usuário vai acessar via portal, tá? A gente consegue prover uma visibilidade forense, né, sobre toda a atividade daquele usuário. Então, a gente vai ter eventos ali de login, se o login foi efetivado com sucesso, se não foi, qual que é a atividade que ele está fazendo dentro daqueles serviços. Então, por exemplo, aqui a gente consegue ter um vídeo, né, da própria sessão daquele usuário, o que é que ele está fazendo, né? Então, se ele loga todo o acesso, comandos, né, queries executadas pelo usuário. Então, assim, a gente consegue ter uma auditoria aí bem robusta, né? Quem já trabalha com checkpoint sabe que quando a gente está trabalhando com os nossos gates ou outras soluções, esse ponto específico de análise forense e auditoria é algo que a gente preza bastante, né? Então, toda essa informação que está acontecendo a nível do usuário, a gente vai conseguir prover aqui também no Harmony Connect, tá?
Seguindo em frente, o que a gente precisa basicamente, né, para fazer esse deploy? Tá? A gente vai fazer aqui na prática também, que é o seguinte, a gente precisa primeiro fazer ali a instalação do connector, né, que a gente chama, através de um Docker, e aí esse connector pode ser instalado no seu data center on-premise ou em nuvem. Depois, fazer essa integração com o Identity Provider, tá? E o último passo seria realmente fazer ali as permissões, as criações de política, dizer o que é que o usuário X tem acesso ao quê, né? Por exemplo, eu vou liberar aqui um acesso para Henrique e ele só vai poder acessar um servidor de TS e um servidor SSH. Então, quando ele acessar o portal dele, ele só vai ver essas duas aplicações, certo? Então, eu vou estar fazendo aqui a política definida, né, e própria para aquele usuário, tá? E aí, um cenário de caso de uso aqui, atualmente, que a gente tem vivenciado durante a pandemia, é o seguinte, né? Um caso legado, né, que é o mais comum utilizado atualmente, que a gente precisa de quê? A gente precisa de um firewall na empresa, né, o agente ali instalado no cliente remoto, manutenção via regras de firewall, né, um link ali dedicado, então eu vou ter um firewall, certo, dedicado para essa conexão. O que é que isso implica? Né? Podendo trazer ali um alto consumo de CPU, né? Muitos dos clientes às vezes não estava preparado, né, no começo da pandemia, onde todo mundo teve que trabalhar remoto, então talvez teve que segregar serviço, desativar função para poder que aquele equipamento pudesse receber toda essa carga. Né? Então assim, não traz escalabilidade, né? Essa conexão externa de todos os usuários chega diretamente no firewall, tem ali aquela complexidade de gerenciamento e instalação daquele cliente remoto, né? Muitas vezes tem compatibilidade do sistema operacional, né? Por um usuário utilizar, sei lá, um Mac, um Linux ou outro dispositivo, e aí aquele cliente só instala em uma plataforma, então tem essa dificuldade também. A gente não consegue ter, né, visibilidade nativa do que foi feito dentro daqueles recursos, certo? E regras ali baseadas em endereço IP e destino. Qual que é a topologia, né? Qual que é o cenário que o Harmony Connect apresenta? Certo. Primeiro, você ter ali uma VM, né, rodando esse Docker dentro da empresa. O link de internet, tá? Pode ser até DSL, no lab aqui que a gente vai fazer, né, na demonstração que a gente vai fazer. Eu estou usando a minha infraestrutura dentro de casa, então vou estar com a VM, um link de internet, né, doméstico, certo? A gente vai ver isso daqui. Então, assim, eu não vou precisar de agente, né, e não vou precisar fazer manutenção de regras de firewall. Tá? E qual o benefício? Né? Eu não vou ter ali consumo de CPU no firewall de borda, é totalmente escalável, né? Posso ter ali infinita possibilidade de disponibilidade de link, vou ter visibilidade do que o usuário está fazendo, tá? E assim, toda essa facilidade ajuda para prover aquele acesso remoto àquele usuário que está, né, conectando de casa e para facilitar toda essa dificuldade que a gente tem vivenciado ao longo desse quase um ano de pandemia, né? Só para a gente finalizar aqui essa parte de apresentação e seguir na demo, tá? Qual que é a mensagem que a gente quer trazer, né? O Harmony, que a Checkpoint está introduzindo nesse ano, é justamente o que? É segurança para acesso e usuário. Então a gente viu que é uma suíte de segurança, né? Simples de usar, tá ali consolidando 6 produtos de segurança, simples de gerenciar, né? Com gerenciamento focado no usuário, né? E simples de adquirir, né? A gente vai ter um pacote aí unificado, certo? Bem simples, tá? Para a prática, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai justamente fazer o deploy aqui do Docker, né? Criar ali uma aplicação para que tenha acesso e demonstrar a experiência do usuário, tá? A gente viu ali na apresentação que é simples, né? Coisa rápida de instalar, tá? Eu tenho aqui na minha máquina, tá? Isso aqui é no meu computador, eu tenho aqui ó, um workstation rodando com 2 servidores, um Windows e um Linux, tá? E vou fazer a instalação aqui do Docker, tá? Para fazer essa instalação, a gente tem, né, todos os comandos nos guias e instruções, certo? Na medida que ele for, eu acho que eu já deixei aqui instalado, tá? E vamos checar aqui no portal como que está esse acesso. Esse é o portal de administração, onde aqui a gente já vê todos os sites, né, os data centers que estão
conectados. Então, a gente vê aqui que tem alguns sites que estão offline, outros online, tá? Eu configurei esse daqui diretamente aqui de casa, né? Então, eu estou de Fortaleza, certo? Está até aqui, ó, tá offline. Vamos só fazer essa conexão, tá? Deixa eu pegar aqui a instalação, fazer o passo a passo. Acho que estou tendo um problema de conectividade aqui na minha VM. Bom, como é laboratório no quente, né? Eu já deixei um outro ambiente todo preparado aqui. Deixa eu só ver se já está tudo ok com o outro ambiente. Então, pessoal, enquanto o Ricardo vai preparando ali, não sei se vai surgir alguma pergunta desse tipo, mas esse conector ele não precisa necessariamente ser instalado em um Docker, tá? A gente consegue fazer essa instalação de outras maneiras. A gente pode gerar uma imagem, isso direto no sistema operacional, por exemplo, e já instalar. Então, o Docker não é uma premissa ali para você ter, né, para você gerenciar, mas como muita gente está usando o conceito de container hoje em dia, é uma coisa que acaba sendo muito mais fácil de gerenciar, né? Deixa eu ver se temos algumas perguntas aqui já, vou aproveitando para responder. Surgiu uma pergunta aqui sobre enviar todo o tráfego do usuário para um gateway dentro do perímetro, tá? Então, qual a diferença aqui nesse cenário? Quando a gente envia todo o tráfego do usuário para um gateway, né, para ser inspecionado por um gateway de perímetro, o que ele acontece? Ele vai simplesmente enviar toda aquela comunicação, independente se aquela comunicação está indo para um data center on-premises ou se ela está indo para uma aplicação SaaS, que em teoria não precisaria ser inspecionada pelo gateway para garantir um acesso a ela, né? Então, a diferença aqui é basicamente a gente entender o caso de uso, né? Porque no caso do Harmony Connect, só quando o usuário precisar acessar uma aplicação dentro do data center dessa empresa é que ele vai precisar acessar o portal. Se você quiser esse nível de proteção para as máquinas dentro da empresa, mas que seja um acesso para a internet, por exemplo, a gente consegue fazer também, tá? Só que aí a gente precisa instalar um clientezinho na máquina para justamente conseguir enxergar toda essa comunicação, e aí independente se ela é HTTP, HTTPS, se trafega em outro tipo de protocolo, a gente vai conseguir fazer essa verificação também. Tá? Então, não necessariamente a gente precise continuar no cenário do gateway tradicional, fazendo a inspeção ali no perímetro, mas a gente tem outros cenários aí também que a gente consegue utilizar. Tá? Não sei se eu respondi a pergunta aí, se qualquer coisa só mandar de novo, por favor. Vamos lá, tem outras aqui chegando. Pergunta aqui se suporta aplicação desktop. A gente já vai ver isso aqui na demonstração, então eu vou deixar isso de surpresa. Eu já subi aqui o Docker, tá? Já tá instalado, então assim, coisa bem rápida. A gente já está vendo aqui, né, eu tive que subir aqui no outro ambiente, tá? Então esse site que a gente está vendo aqui, ele tá tendo a localização, né, na nuvem, porque está no ambiente Azure, certo?
Então, quando eu provisionei essa máquina, né, ela já estava, pode ver que é um Ubuntu, a gente instalou aqui o Docker, tá? Ele está com IP público para poder fazer essa conexão, certo? E o que a gente vai fazer agora, né? Então, estou vendo aqui esse site, né, conectado. Aqui eu consigo ver se já tem usuário online, quantas aplicações, quantos sites, né, eu tenho dentro do meu portal, certo? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer justamente a criação de aplicação, né? Então, a gente viu aqui no resumo que eu tenho diversas aplicações, vou filtrar aqui pelo meu site, né, que é o site de São Paulo, tá? E aqui eu tenho algumas aplicações já predefinidas, certo? Essas aplicações, né, vão pertencer ali a algum data center, tá? Então, hoje, eu vou pegar aqui justamente esse Ubuntu, que já está criado, que é essa máquina que eu fiz aqui, mas eu posso simplesmente editar, tá? O que a gente vai fazer? Vou criar também esse aqui é o on-premise, eu vou criar o na Azure, tá? O Ubuntu na Azure. Tenho aqui as informações, né, das aplicações SSH, tá? Tem o endereço IP dele aqui interno, ó, dentro da minha máquina na Azure, certo? E vou criar também que eu tenho uma outra máquina aqui, né? Eu tenho uma outra máquina, um Windows 10, só para a gente ver, certo? Ela tem só um endereço interno, ela não tem endereço externo, e a gente vai prover esse acesso, tá? Para Henrique, certo? Ou para mim mesmo aqui, tanto faz para o usuário, para acessar e para ver como é que a gente tem esse acesso, tá? Voltar aqui em aplicação e vou criar essa aplicação, né? Publicar ali aquele serviço. Vou escolher aqui qual tipo de aplicação que eu tô querendo publicar, certo? A gente vai publicar um RDP, que eu vou estar disponibilizando essa máquina do Windows 10 aqui, certo? Vou botar aqui, né, um nome para ela, um nome qualquer, posso botar aqui Windows Webinar, certo? Vou escolher o site que essa máquina pertence, certo? E botar o endereço interno dela aqui, ó. Tá? Só confirmar aqui que é esse endereço, certo? Algumas permissões que eu posso estar disponibilizando, então a gente pode botar aqui, né, permitir o clipboard, certo? O file share, então assim eu posso fazer transferência de arquivo ali só com arrastando e colando, tá? Os métodos de autenticação, né, transparente, onde o usuário vai fornecer, quando o usuário se conectar ao Word e for conectar à sessão, ele vai prover ali um acesso, tá? Então, eu vou botar aqui um usuário, vou já fazer essa autenticação transparente ali. E vou salvar a aplicação. Quando eu salvo a aplicação, eu agora crio o quê? Crio as permissões de quem eu vou estar permitindo ali acessar essa aplicação, certo? Então, aqui a gente tem, né, grupos, né, ou o próprio usuário, tá? Então, eu vou pegar aqui o grupo que a gente já tem criado, né, de SES Masters, onde eu tenho aqui alguns usuários já inseridos dentro dele, né? Então, tem até o usuário de Henrique, tem o usuário de Gustavo. Se a gente vier aqui em detalhes, né, eu vejo o nome, qual que é o endereço interno, certo? Quais são os detalhes do servidor, tá? E a aplicação tá criada, né? Então já provi acesso àquele RDP. Se a gente voltar aqui, né, e filtrar novamente pelo meu site específico, eu vou ter o próprio Windows Webinar aqui. Eu também tenho o SSH, né, o Ubuntu, que está aqui no que a gente acabou de acessar. Na hora que tem os detalhes aqui, certo? Via SSH, tá? E eu posso conectar ele simplesmente por aqui, ó. Vou acessar o meu portal. Henrique, quer acessar daí, fazer o login e mostrar como é que é a experiência do usuário? Melhor, né? Vamos lá, vamos lá. O pessoal não Deixa achar que você eu, está enganando eles. deixa, deixa eu parar de compartilhar a tela. Deixa eu compartilhar aqui a minha agora. Tá vendo aí já? Sim, sim. Vamos lá. Então, pessoal, quando o Mas só o usuário faz... login de novo, entra só no login, né, do portal para ver o primeiro acesso.
parte E aqui. simular a experiência do usuário mesmo. Então, aqui, um login básico, tá? Só como ele vai conectar. E aí, uma coisa interessante aqui que a gente está usando, tá? É a base de dados local. Mas isso aqui ele pode ser totalmente integrado com uma base de dados que você já tem. Então, Azure ADFS, por exemplo, um Okta, ou qualquer coisa nesse mesmo sentido, tá? Aqui nessa demonstração a gente está usando usuários locais, porque pela quantidade de usuários ele acaba sendo mais fácil de gerenciar, tá? Mas no ambiente corporativo aí é muito mais interessante usar um Identity Provider já, como o Ricardo comentou na apresentação, tá? Então, a partir do momento que o usuário ele loga na console aqui, ele tem essa visão. E ele consegue separar pelo site, se ele tiver acesso a mais de um site, por exemplo, esse grupo de usuários não tem acesso a esse site de Charlotte, por exemplo, mas ele tem acesso ao de São Paulo, que é o que a gente está usando na demonstração, tá? E aí, ele pode ainda segmentar pelo tipo de aplicação que ele quer ver. Então, aplicação web, RTP, SSH, banco de dados, e por aí vai, tá? De uma maneira geral, deixa eu abrir aqui o Ubuntu Webinar. Como que esse usuário vai conectar numa sessão SSH? Bom, ele vai usar, principalmente aqui, One Time Password, tá? Então, justamente para a gente garantir um nível maior de segurança, é uma senha única ali para ele executar uma vez só. Então, direto aqui no Windows, eu posso executar o SSH. Ele já vai bater na nuvem checkpoint. E eu vou... Opa, deixa eu ver se eu estou conectando na máquina certa primeiro. Então, a partir do momento que ele coloca as credenciais aqui, ele já puxa toda a configuração, toda a comunicação com a máquina. Vou copiar a senha aqui de novo. Temporário. Vou mostrar para vocês como funciona a parte do RDP que o Ricardo criou, e a gente já volta nessa conexão aqui. Tá? Então, conexão RDP ela é tunelada por HTTPS. Tá? Então, tudo que a gente enxergaria numa conexão remote desktop normal, a gente enxerga via HTTPS aqui direto no navegador do usuário. Deixa eu carregar aqui, pode ser que demore um pouco por causa da minha internet, mas a gente já vê que está logando ali no Windows em si. E esse processo de login foi feito de maneira automática, porque as credenciais já tinham sido importadas lá dentro das configurações da máquina virtual. Tá? Então, vou acessar aqui uma pasta qualquer, para a gente ver como fica nos logs lá depois, gerando todo aquele nível de visibilidade que o Ricardo comentou. Assim, um acesso RDP totalmente via browser, né? E não é o famoso SSL VPN, né? Que a gente tá fazendo, né? Que a gente tem nos firewalls. Então, é através do Harmony Connect. Henrique, dá uma tentada lá de novo no SSH.
meu comment aqui de novo. O IP dele é esse mesmo, Ricardo? Para a gente confirmar. Dá uma olhada lá. Eu acho que não mudou, não. Por favor. 10006. Isso. É ele mesmo. Faz o seguinte, deleta e configura de novo. Assim a gente mostra o SSH também. Então, vou adicionar uma aplicação aqui. Aí, como o Ricardo mostrou que acontece para o RDP, do mesmo jeito para o SSH. Tá? Então, vou colocar aqui Ubuntu Webinar, mesmo nome que estava, 006. E aqui a gente coloca naquele mesmo site para o usuário ter acesso. Aqui eu vou deixar até para a gente fazer o login na máquina em si. Beleza. E aí aqui eu defino novamente quais são os usuários que têm permissão. Eu quero esse grupo de usuário, eu defino ele aqui. E a hora que eu der um refresh na página, ele já vai aparecer aqui para a gente. Vou copiar aqui de volta. E aí, agora sim, ele já me trouxe aqui para eu digitar o nome do usuário e a senha. Deixa eu só pegar aqui de volta. Tá. Tá com o usuário fácil aí? Aquele que eu te passei? Tá aqui já fácil. Show. Esse é o usuário. E esse aqui é a senha. E aí, beleza. O usuário já está conectado lá naquela seção SSH dentro da máquina virtual que está instalada no ambiente nuvem, né? Então, como vocês podem ver, é bem tranquilo de fazer, mesmo que não tenha dado certo da primeira vez, a hora que a gente criou a aplicação, agora ela funcionou tranquilo, né? Então, deve ter sido alguma configuração errada que ficou por essa troca de ambiente que a gente teve que fazer, né? Mas o acesso aqui ele funciona de maneira tranquila. Vou dar um PWD, por exemplo, dar um ls, opa, no teclado, dar um list aqui no diretório, e eu posso simplesmente encerrar a sessão se eu digitar direito. Beleza. E como que o administrador consegue enxergar esses tipos de acesso lá dentro do ambiente? Então, se a gente voltar aqui para o painel do administrador em si, ele vem aqui em Activity Log, System Logs, por exemplo. Tá? E aí, o que acontece? A seção SSH ela já vai ficar aqui para a gente visualizar. Então, eu posso dar um visualizar sessão aqui e já vai carregar um vídeo com tudo que o usuário fez dentro daquela sessão que ele utilizou. Tá? Então, a gente pode ver aqui que eu fiz o login na máquina. Qual foi o primeiro comando que esse usuário executou? Ele deu um pwd, certo? Deixa eu executar o comando aqui. Então, deu um pwd, viu qual diretório ele estava, depois deu um ls-lhi. Então, a sessão inteira ela fica gravada e disponível para o administrador fazer todo esse controle que ele precisaria. Tá? Então, depois que terminou a sessão, essa gravação é simplesmente pausada e armazenada aqui dentro do ambiente. Tá? Aproveitando essa questão dos logs, né? Quanto tempo que ele fica armazenado aí, né? Ele já vai ficar armazenado por 60 dias, mas você tem a opção de fazer o download desse evento, né? Dessa sessão também. Uhum. Isso, e além de você conseguir fazer o download, você consegue exportar todos esses logs
para um bucket S3, por exemplo, se você tiver uma infraestrutura na AWS, já fica fácil de você armazenar todas essas informações, além do período de retenção de log que a ferramenta já traz, né? E a mesma coisa acontece a nível de log para aplicações web, tá? Então, eu vou voltar um pouco mais de tempo aqui para a gente, ver se tem algum log específico. Acho que não vai ter, não. De aplicação web a gente não subiu Ah. nenhum. Mas ele mostraria aqui para a gente todo um pool de informações relacionado a qual tipo de requisição foi feita para aquela página web. Então, se foi um post, se foi um get dentro daquela página, qual foi o código que voltou para o usuário, se ele recebeu um 200, se ele recebeu um 403, e aí tudo isso a gente consegue enxergar aqui dentro também, tá? Só para mostrar para vocês onde que fica aquela parte de integração com o S3, por exemplo, a gente só precisa colocar o nome do bucket, a região e colocar as informações da conta da AWS, por exemplo, tá? Como a gente está de tempo aí, Ricardo? Cara, acho que já, assim, a gente já está meio em cima, né? Acho que tem bastante pergunta aqui para a gente responder. Mas, assim, a ideia era mostrar, né, justamente a configuração, como é simples de fazer a configuração no ambiente, seja on-premise ou em nuvem. Fazer a criação ali dessas aplicações, né? A gente viu ali que com menos de 5 minutos a gente botou 2 aplicações de acesso ao usuário, né, publicando ela via RDP, SSH, ou se fosse um site né, interno, alguma coisa assim. Então, vamos abrir o espaço aqui para as perguntas e respostas. Vamos lá, deixa eu... Já tem uma pergunta aqui que a gente já respondeu, né, que é a questão da retenção das gravações, né, ela vai ficar ali por 60 dias. Tá. Deixa eu ver no chat, parece que o chat aqui tá rolando, mas tem um aqui que não ficou muito claro, né? Tipo, é possível ter políticas e regras unificadas para o usuário local e remoto, né? No caso, a gente está considerando isso como acesso externo, né? Então, a questão do usuário local seria o usuário local da base do Connect, certo? Então, se puder mostrar ali, Henrique, aquela parte do usuário, assim, da configuração lá, da autenticação, que é local, né? A base local, ali em configurations, isso. Não, no single sign-on. Então, vou ter a base local ou a base externa, né? Então, acredito que a pergunta seja relacionada a isso. Eu também posso ter o usuário local, onde a gente vai criar, e usuários externos. E aí eu posso criar, né, a regra de acordo especificamente para esse usuário, tá? O que ele vai ter acesso ou não. Via SSH é possível usar autenticação por chave e certificado? Sim, a gente consegue utilizar o certificado daquela máquina, né? O certificado mesmo na conexão, e aí já fazer a autenticação automática também. Igual a gente fez aqui por usuário, a gente conseguiria fazer por chave também, tá? Deixa eu ver o que mais a gente tem de pergunta aqui. Agora que acabou eu chego, né? Tem bastante. O chat está rolando aqui, não dá nem para. Não dá nem para pegar, né, as perguntas. Mas porque no Q&A fica mais fácil de. Sim. Acho que vocês já responderam aí, né, a pergunta sobre retenção, né? Sobre retenção, sim. E tem mais uma aqui, se existe limite na retenção das gravações das sessões. O limite é só o tempo, como o Ricardo comentou, tá? Então, essa já foi. A do usuário remoto local já explicou aí também. Também. Eu acho que quando o cliente já tem checkpoint, acho que é complementando, né? Acho que tem aqui a do Anrio. Precisa ter conectividade
desde uma aplicação desktop. Na verdade, a pergunta, né, é tipo se ele precisa ter conectividade SSL, né, do Harmony para o desktop, né? Assim, a conexão ela é através do connector, né? Então o connector que vai estabelecer essa conexão com o gateway, né, através da porta 444, e a partir daí 443. O connector pro gateway é 444. Isso. Ah, tá. Isso. Então, eu acho que a pergunta dele é desde a máquina dele, é porque... É só o tráfego sainte, né? Do o pessoal data entender center aqui, para o eu gateway. acho que o Angel, ele fala espanhol, pelo jeito que ele escreveu aqui. Bem possível. Então, a conectividade dele, acho que ele está falando desde o desktop dele até a aplicação final, né? Talvez essa Acho que é o topologia caminho explique inteiro. um pouco melhor. Isso, Tá? é isso aí. Então, como que funciona aqui? Basicamente, o usuário ele tem o dispositivo dele, ele fecha uma conexão com a controller primeiro, para ele saber se aquele usuário tem permissão de acesso ou não àquela determinada aplicação. Tá? Depois que ele fecha essa conexão e a gente pega as informações do identity provider dele ou do banco de dados local, que seja, essa informação volta para o gateway. Tá? Ela voltando para o gateway, aí é estabelecido uma conexão TLS, uma outra conexão TLS, né? Justamente para fazer essa análise do tráfego. E aí o conector, ele em si, estabelece uma comunicação saindo também para o gateway. Então, o gateway não vai puxar as informações do conector. Por isso que a gente não precisa abrir uma porta de conexão inbound, né, no gateway para você receber essa conexão. Não, é o conector que vai buscar as informações dentro do gateway e aí na porta 444, tá? E tudo isso via Mutual TLS. E é basicamente assim que funciona. Então, o conector puxa as informações das aplicações e joga as informações, joga entre aspas, né, as informações para o gateway ali, tá? Boa. Acho que é isso, Angel. Ficou claro aí? Se vocês têm mais perguntas. Tem uma pergunta aqui, se a gente... Cadê? Sumiu. Tem uma outra aí, ó, do Henrique e Ricardo. No Q&A. Surgiu mais uma aqui. Não tenho Firewall Checkpoint. Posso instalar na minha rede e fazer a gestão toda no Harmony, apenas liberando regra no Firewall para publicar o portal para o web. Então, se você não tem um Firewall Checkpoint hoje, então a gente desconsidera a parte do Firewall. Tá? O que você vai precisar fazer ali no on-premises é simplesmente permitir com que essa conexão consiga sair na porta 444. Tá? Então, e tudo que a gente viu aqui hoje na apresentação, demonstração e tudo mais, é via web, seguindo aquele conceito da topologia ali. Então, você conseguiria normalmente. Tá? Deixa eu ver essa do Q&A. Existe algum nível de integração do Harmony com as soluções on-premise? Sim, a gente consegue visualizar todos os logs numa mesma console, no mesmo lugar. Tá? Então, todo log tanto dessa parte do Harmony quanto dos gateways, de endpoint e tudo mais, ele vai ficar disponível no portal Infinity dentro dos campos de log lá para a gente visualizar. Tá? Mais perguntas aqui. Eu tinha visto uma que sumiu. Acho que é isso, né? Acho que não estou vendo mais aqui. Só para concluir, né? A gente está aqui já deixando o link, né? O QR Code para o próximo webinar que vai acontecer. Então vocês podem escanear, já vai redirecionar direto para o link de inscrição, tá? Acho que não tem mais nenhuma pergunta, né? Não estou vendo aqui, Henrique. Eu me perdi aqui no chat. Bastante pergunta no chat. Eu acho que preferiu mandar no chat do que no Q&A aí.
acabou confundindo um pouco. Deixa eu ver, mas acho que a gente respondeu, se não todas, a grande maioria. Sim, sim, sim. Bom, pessoal, só para a gente finalizar, né, agradeço aí o tempo e a participação de vocês. Qualquer dúvida, fique à vontade de entrar em contato com a gente, certo? A gente pode estar respondendo, entrando em contato com vocês para detalhar mais informações, certo? Obrigado e um bom dia para todos. Obrigado, pessoal. Um bom dia.